Então, gente, vamos continuar com a estrutura das palavras. Nós vimos há pouco no vídeo anterior o exemplo da palavra belíssimas, né? Belíssimas, melhor dizendo, porque era no plural. Então, nós vimos que quando nós vamos examinar a estrutura da palavra belíssimas, nós temos que ver o que e pensar o que antes de qualquer coisa, nos morfemas. Os morfemas são as unidades mínimas, os pedacinhos de cada palavra é dividida em pedacinhos. Não são as sílabas, são pedacinhos que têm um significado. As sílabas é uma outra classificação, tá? Os morfemas são os pedacinhos de significados de cada palavra. Então, nós vimos no vídeo anterior que nós temos os morfemas lexicais, que são os que dão o significado geral da palavra, e nós temos os morfemas gramaticais, que dão as peculiaridades de cada palavra, né? Então, nós vimos em belíssimas que o bel dava o significado geral da palavra, que queria dizer uma coisa bonita, uma coisa a ser admirada. Depois o íssimo, que era belíssimo, né? Então, esse íssimo de belíssimo queria dizer o grau, nesse caso superlativo, que é uma coisa mais do que bela. Depois o a, belíssima, era o sufixo de gênero, né, feminino. E depois o x, que é o s, o outro pedacinho da palavra, que seria o sufixo de número, plural singular, no caso de belíssimas, plural. Agora eu coloquei aqui no quadro um outro exemplo para a gente examinar, a palavra infelizmente. Então, na palavra infelizmente, nós temos o morfema lexical. O morfema lexical, ele quer dizer o que mesmo? O morfema lexical é que dá o significado geral da palavra. E os outros morfemas, os gramaticais, são os que dão as peculiaridades de cada palavra, tá? Então, os morfemas gramaticais, em geral, são os prefixos e os sufixos. Nesse caso aqui da palavra infelizmente, o radical, o morfema que dá o significado geral da palavra é feliz. Agora vamos ver com os morfemas gramaticais quais são as peculiaridades deste significado desta palavra. Então, antes de feliz, nós temos o morfema in como prefixo. E depois de feliz, nós temos o morfema mente como sufixo. Então, juntando, fica infelizmente, né? A palavra feliz é o centro do significado, mas colocando os morfemas gramaticais, ou seja, os eventuais sufixos ou os eventuais prefixos, nós vamos ter as peculiaridades da palavra. Aí não é uma coisa muito feliz, né? Porque tem aqui esse prefixo que, em geral, é a negação do que vem depois. Feliz, infeliz. Em geral, esse prefixo nega o que vem depois. Então, morfema lexical, feliz, que é o radical, vem a ser o radical, e os morfemas gramaticais, o in e o mente, o prefixo e o sufixo, tá? Então, com essa aula de agora, rapidamente,
examinamos um segundo exemplo de formação de palavras através dos morfemas lexicais e gramaticais. Então, já vimos o exemplo de belíssima e agora vimos o exemplo de infelizmente, tá? Na próxima aula, a gente vai ver mais detidamente o que são esses morfemas gramaticais, ok? Então, até a próxima aula.